Olá, turma. Bom dia a todos. Trazendo aqui como combinado a resolução das listas de exercício que eu deixei para vocês, onde nessa revisão nós vamos iniciar pela resolução das questões de parábola, elipse e hipérbole. Para isso, eu fiz aqui um resumo sobre parábola. O que é que a gente precisa saber aqui, principalmente de parábola? Que para a gente escrever a equação reduzida da parábola, o que é que a gente precisa? Precisa saber aqui na fórmula quem é o x0, quem é o y0 e quem é o c, certo? Quem é o x0 e y0? São as coordenadas do vértice da parábola, que é esse ponto aqui. O c, a gente viu que o c ele é a distância do vértice até o foco, ou também a distância da reta diretriz, né, que nesse caso aqui na questão está chamando de R, até o vértice também. Aqui é para ser a mesma distância. Todos medem C. Você sabendo disso aqui, praticamente você consegue resolver todas essas questões aqui. Então, sem perda de tempo, vamos iniciar aqui nossa primeira questão. Então, na primeira questão aqui, ele quer saber a equação reduzida da parábola. Para isso, ó, o que tem que acontecer primeiro? A primeira coisa que a gente faz é ver essa letra A. Em qual dos 4 casos isso aqui se encaixa, né? Vou botar aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto caso. Na letra a parábola está com cavidade voltada para cima, né? A abertura dela está sendo para cima. Então, como está para cima, eu vou usar qual dessas 4 aqui? Vou usar a segunda, né? Porque a segunda que tem uma parábola com concavidade para cima. Então, aqui, eu já sei que eu vou usar essa fórmula da segunda. Vai começar com x menos x0 ao quadrado igual a 4c vezes y menos y0. O que é que eu preciso? Saber as coordenadas do vértice. Tá aqui o vértice. Tem quais coordenadas? A primeira coordenada x0 é em relação ao eixo x, é 2. Em relação ao eixo y, o y0 é 5. Então, eu já sei que o vértice aqui tem coordenada 2 e 5. Qual é a outra coisa que eu preciso para substituir na fórmula? Somente o c. O c é a distância do vértice até o foco, que também é a distância do vértice até a diretriz. Se você observar aqui, eu não tenho aqui essa coordenada do foco, né? Então, eu não vou utilizar aqui o foco para saber quem é o C. Mas eu consigo aqui, através das informações que ele deu, a distância do vértice até a reta diretriz. A distância do vértice até a diretriz vai ser essa distânciazinha bem aqui, ó. Que nesse caso, de 5 para 3, eu sei que essa distância mede 2. Então, nesse caso, o C é igual a 2. Pronto. Então, você agora só vai substituir na fórmula. Vai ficar x menos x0, que nesse caso é 2, ao quadrado igual a 4 vezes c, 4 vezes 2, vezes y menos y0, y menos 5. Aí multiplica aqui, vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a 8, y menos 5. E acaba aqui, você não precisa desenvolver esse x menos 2 ao quadrado, eu só quero que chegue na equação reduzida. A equação reduzida é dessa forma. Letra B. Letra B está com cavidade voltada para baixo. Se está para baixo, qual dessas 4? Vou usar a quarta aqui, né? Então, já sei que eu vou usar a quarto caso aqui da parábola. Então, vamos lá. Descobrir qual é dos 4, vou descobrir quem é o x0 e y0. x0 e y0 são as coordenadas desse ponto aqui, ó. Em relação a x, esse ponto aqui está lá no 0, ó. Então, eu já sei que o vértice aqui tem coordenada 0 no x, enquanto no y, como está em cima do eixo y, é exatamente o ponto onde ele está em cima, que é o menos 4. Então, aqui é o nosso y0. E falta... Aqui eu esqueci de botar um c aqui na fórmula, né? Bem aqui tem um c. Menos 4c, y menos y0. Falta descobrir somente quem é o c. Novamente, ó, o c é essa distância aqui, que também é a distância, ó. Observe que a reta diretriz está em azul, para diferenciar do eixo x, ó, que é essa distância aqui também.
Nesse caso, novamente, através do foco não dá para descobrir, mas através do vértice da diretriz eu consigo saber qual é essa distância. De menos 4 até 2, quanto é que mede? De menos 4 até 0, mede 4, a distância. E de 0 até 2, mede 2. Então, ao todo, vai medir 6. Então, aqui o nosso C é igual a 6. Feito isso, substitui na fórmula. X menos x0 nesse caso é 0, ao quadrado, igual a menos 4c, que é 6, vezes y menos y0. O y0 é menos 4. Ó. Aí fica o menos da fórmula. Com esse menos, vai ficar mais 4. Então, aqui vai ficar x menos 0 dá x, então vai ficar x ao quadrado, igual a menos 24y mais 4. Vamos agora para a letra C. Letra C, aqui tem um detalhe, ó. Não, antes de eu falar o detalhe, vamos aqui para ver qual das 4 casos vai se encaixar. Já, obviamente, que vai se encaixar no primeiro caso, né? Com cavidade voltada para a direita. Nessa questão, não dá para descobrir as coordenadas já imediato de V. Porque, ó, se eu olhar aqui, está aqui o nosso V. Em relação ao eixo X, ó, eu não sei que coordenada é essa. Eu sei a segunda, ó. A segunda aqui é menos 3, né? O Y está sendo menos 3. Então, eu sei que V, ele tem alguma coordenada aqui que eu não sei ainda. E a segunda é menos 3. Então, aqui tá, eu não sei quem é o x0 ainda. Eu sei, dá para descobrir quem é o y0. E aqui também, se observar, o C, ele é essa distância aqui. E também essa distância aqui, ó. Da diretriz até o vértice. Nesse caso, como eu não sei quem é o x0 aqui, se eu soubesse quem é esse valor aqui, ó, já daria para saber quem é o 6, né? Que seria a distância daqui até 4, ficaria fácil. Mas qual é a questão aqui nesse caso? Que tem uma charadazinha, é você observar o seguinte. Se da diretriz até o vértice é C, e do vértice até o foco também é C, então, da diretriz até o foco, né, essa distância aqui, ó, vai ser 2C. Por que eu estou falando isso? Porque nessa questão você consegue descobrir quem é 2C nesse caso. Quem vai ser 2C? É a distância de menos 2 até 4. De menos 2 até 4, mede 6. Né? Ou seja, eu estou dizendo que 2C mede 6. Então, é porque C mede 3. Certo? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação. Vou apagar isso aqui. Eu descobri que C mede 3, ou seja, isso aqui mede 3. Certo? Se isso aqui mede 3, qual é esse ponto aqui que deve ser no eixo X? Que coordenada tem esse ponto aqui? Se você observar, para essa distância aqui C3, aqui tem que ser o número 1, né? Porque de 1 até 4 mede 3. Então, eu descobri que x0 ele é igual a 1. Então, aqui o vértice tem coordenada 1 e menos 3. Descobri as coordenadas do vértice e descobri quem é o C. Vou substituir na fórmula, né? Vou substituir na primeira fórmula aqui. Vai ficar y menos y0. Y0 aqui é menos 3, então vai ficar esse menos com esse menos vai dar mais. Mais 3 ao quadrado igual a 4 vezes 3 vezes x menos 1. Aí você só pode multiplicar aqui 4 vezes 3, que dá 12. Né? E acabou aqui a letra. Letra D. Letra D vai se encaixar no terceiro caso, né? Com cavidade aqui voltada para esquerda. Então, se é para a esquerda, vou usar o terceiro. Então, vou descobrir quem é o vértice. O vértice vai ser quem? Deixa eu botar bem aqui embaixo. O vértice vai ser em relação a x, está dando menos 5.
Em relação a y, está dando 4. As coordenadas do vértice. Quem é o C? O C é essa distância aqui, ó. Que nesse caso é de menos 8 até menos 5. Qual é a distância de menos 8 até menos 5? É 3. Lembrando, é distância, né? Isso aqui nunca pode ser negativo, esse C é sempre positivo. Então, eu obtive aqui que C é igual a 3, né? Ou seja, para eu andar do menos 5 até o menos 8, eu tenho que dar 3 unidades. Então, o C ele é 3. Pronto, substitui na fórmula. Y, terceira fórmula aqui, ó. Y menos Y0, então vai ficar Y menos 4 ao quadrado, igual a menos 4 vezes C, que é 3, vezes x menos x0. X0 é menos 5, então vai ficar menos com menos vai dar mais 5, certo? Aí você multiplica aqui menos 4 vezes 3, que vai dar menos 12. E, novamente, acabou a questão, certo? Então, eu vou pausar aqui e vou trazer logo para a segunda questão para a gente. Vamos lá, segunda questão. A segunda questão, a gente vai continuar usando essas fórmulas aqui. Na segunda, ele quer saber o vértice, o foco, a diretriz, e ele pede aqui os pontos de interseção com os eixos coordenados. Mas aqui a gente vai fazer não, vamos só mesmo focar no vértice, no foco e na diretriz. Então, vamos lá. Aqui, da mesma forma, a gente vai iniciar a questão vendo em qual dos 4 casos a letra A se encaixa. Se você observar, o que é que você tem que ver? Quem está sendo elevado a 2 é a variável x. Então, ó, eu já sei que não vai ser o primeiro caso e nem vai ser o terceiro, porque quem está sendo elevado a 2 aqui é o y. Ou então vai ser o segundo ou quarto caso. Como esse termo aqui está sendo positivo, então eu vou usar o segundo, esse 4c. Eu não vou usar o menos 4c, porque quando tem menos aqui, vai dar negativo, né? Quando eu pegar o C vezes esse valor negativo. Mas como aqui está positivo, então o único que se encaixa aqui é o segundo. Então aqui eu posso reescrever essa letra A da seguinte forma. Se você observar, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar x menos 0 ao quadrado. E esse 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Y menos 10. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se você reescrever dessa forma, você consegue comparar aqui com a segunda fórmula. Quem está sendo o nosso x0 aqui da fórmula? O x0 está sendo 0. Quem está sendo o nosso y0? O y0 está sendo 10. E o x0 e o y0 são as coordenadas do vértice. Então, eu já sei que essa parábola tem coordenadas 0 e 10. Agora a gente vai descobrir o foco. O foco é a diretriz. Para descobrir o foco e a diretriz, primeiramente vamos descobrir quem é o C aqui. Se você observar, o C é o que está sendo multiplicado pelo 4. Quem está sendo multiplicado por 4 aqui? É o 2. Então, eu já sei que o C aqui é igual a 2. Certo? Então, para descobrir o foco e a diretriz, eu acho bom a gente fazer bem que um desenhozinho rápido. Vou botar bem aqui. Vamos pegar o vértice que a gente encontrou. O vértice do ponto 0,10 está em cima do eixo Y. Então, suponho que o 0,10 está bem aqui. Aqui o nosso vértice. Como eu sei que essa letra A se encaixa no segundo caso, eu sei que vai dar uma parábola com concavidade para cima. Certo? Se ela tem concavidade para cima, o foco está para cá. Aqui está o foco e a diretriz vai estar aqui para baixo. Certo? Aí vamos lá. Se o vértice tem coordenada 0,10, né? Bem que é o 10. E a distância do vértice até o foco é 2 unidades, qual vai ser a coordenada do foco?
Ah, se aqui está no 10, se ele vai andar 2 unidades para cima, então vai parar no 12. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenada, o foco, tem coordenada 0 e 12. Ah, e como é que eu faço para descobrir a diretriz? A diretriz é a mesma distância, do vértice até a diretriz é 2 unidades. Se ele está no 10, descendo 2 unidades para baixo, ele vai parar aqui no 8. Então, aqui é a reta diretriz, vou botar aqui D de diretriz, é a reta Y, a gente bota assim, ó, Y igual a 8. E acabou a letra, né? Descobrimos o vértice, descobrimos o foco e descobrimos a diretriz, que é a reta Y igual a 8. Vamos aqui para a letra B. Deixa eu só pausar aqui que eu vou limpar. Então, vamos lá. Letra B. Novamente, a gente observa, ó, quem está sendo elevado a 2? Está sendo o x. Então, novamente, ou vai ser o segundo caso ou o quarto caso. Depois do sinal de igual, tem um menos. Como aqui tem um menos, qual é dos dois casos que tem um menos aqui depois do sinal de igual? É o quarto caso. Então, a gente vai utilizar esse aqui. Então, se vocês observarem, está quase já escrito dessa maneira aqui, ó. Eu vou só observar o seguinte. Menos 4c é o que está depois do sinal de igual. E quem está depois do sinal de igual aqui é o menos 20. Então, aqui uma outra forma de você descobrir quem é o c é só você pegar o seguinte. Pegar menos 4c e igualar com menos 20. Daqui você obtém que c tem que ser 5, né? Porque quando pegar 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Certo? Ou você poderia multiplicar por menos 1, depois passa o 4 dividindo, 20 por 4 vai dar 5. Você descobre também quem é o C. Quem é as coordenadas do vértice? Ó, aqui é o nosso x0 e aqui é o nosso y0. Então, eu já sei que o nosso vértice tem coordenada 3 e 1. Feito isso, agora falta descobrir o foco e a diretriz. O foco e a diretriz, da mesma maneira. Eu vou fazer aqui o desenho para ficar melhor de visualizar. 3 e 1. Deixa eu pegar aqui. 3 e 1. O ponto 3 e 1 está onde? 3 aqui e 1 no Y. Então, o ponto 3 e 1 está aqui. Como é o quarto caso, eu sei, aqui é o nosso vértice. Ele tem a concavidade para baixo. A parábola, então vai fazer algo desse tipo assim, ó. Nossa parábola. Então, eu já sei que o foco vai estar para cá e a diretriz vai estar aqui para cima. O foco, eu sei que a distância do vértice até o foco são 5 unidades, ó. Nesse caso, o foco vai estar aqui. Eu tenho que olhar agora no eixo Y. Se o vértice ele vai andar para baixo, né? O foco ele vai pegar aqui, vai aqui para baixo. Se você observar, a distância tem que ser 5. Se a distância tem que ser 5, se bem que está no 1, se ele andar 5 unidades para baixo, ele vai parar em qual ponto? Se ele, aqui no 0 andou 1, no menos 1 andou 2, aqui andou 3, aqui andou 4 e no menos 4 andou 5 unidades. Então, do 1 até o menos 4 é 5 unidades. Então, o nosso foco vai estar lá embaixo, ó, que é o nosso foco. E qual é a coordenada desse foco? Esse ponto aí, esse foco tem coordenada 3 em relação ao eixo X. E em relação ao eixo Y tem coordenada menos 4. Então, aqui, menos 4. Falta descobrir a diretriz. A diretriz da mesma forma, vai estar aqui para cima. Acho que tem que apagar aqui um pouquinho. Só um momento. Aqui tem que andar mais um pouquinho aqui para cima, né? Ele vai andar 5 unidades para cima. Se ele está no 1 e vai andar 5 unidades para cima, ele vai parar lá no 6. Né? Então, lá em cima tem o 6. Então, a diretriz, nesse caso, essa é a reta que passa aqui pelo 6.
certo? Essa retazinha aqui, ó. Que reta é essa? É a reta y igual a 6, né? Aqui é a nossa reta diretriz. E respondemos aqui a letra A, ou letra B. Vamos aqui para o próximo. Acho que vou fazer só mais uma, para a gente, senão vai ficar bastante extenso o vídeo. Então, letra C. Letra C começa com y, né? O y está sendo elevado a 2. Então, agora ou vai ser o primeiro, ou vai ser o terceiro caso. Como depois do sinal de igual está positivo, então tem que ser necessariamente o primeiro caso, né? Então, daqui, o que é que eu já posso obter de informação na letra C? Que, ó, aqui é o nosso y0 e aqui é o nosso x0. Então, eu já sei que o vértice tem coordenada 6, que é o nosso x0, sempre na ordem, x, y. 6 e 3. Quem é o nosso C? Eu sei que 4C é igual a 16. Então, daqui eu obtenho que C, 16 por 4, vai dar 4. Então, já sei que C é 4. Vamos desenhar novamente aqui, né? Para ficar melhor de visualizar, para encontrar o foco. Desenhar bem aqui. Vamos supor aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então, aqui está o nosso vértice. 3 e 6. Como é o primeiro caso, a concavidade está para a direita. Então, a para vai fazer algo desse tipo, ó. Certo? Que é o primeiro caso. Então, o foco vai estar para esse lado aqui. Como é que eu faço para descobrir o foco? Ah, o foco, vou dar quantas unidades aqui para a direita? Vou dar 4, porque é o valor de C. Se está no 6, vai parar em qual número? 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, eu vou andar para cá. Tem que andar 4 unidades, porque isso aqui é o nosso C. Então, aqui é o nosso foco. Então, o foco tem quais coordenadas? 10 em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, continua sendo 3. Falta a diretriz. A diretriz vai estar para a esquerda da parábola. Se ele está no 6 aqui no vértice, ele vai dar 4 unidades para trás. Então, andando 4 unidades para trás, ele vai parar no 2. Né? Então, a nossa diretriz vai estar aqui, ó. Essa é a nossa diretriz. Que é a reta x igual a 2. A diretriz é a reta x igual a 2. Então, fizemos aqui também a letra C, né? Descobrimos o vértice, descobrimos o foco e descobrimos a diretriz. Então, vou deixar aí, vou pular aqui a letra D. Vamos aqui para a terceira questão. Então, nossa terceira questão é sobre elipse. Para isso também eu trouxe aqui um outro resumozinho sobre elipse, né? O que a gente tem que lembrar? Na elipse de centro x0 e y0, a equação, quando o eixo maior da elipse, que é esse comprimento bem aqui, ó, que é 2A, ele está paralelo ao eixo x, né, que é esse caso aqui, esse primeiro caso, a equação fica dessa forma, né? O eixo maior a gente viu que ele mede 2A, e o eixo menor, que é a parte mais achatada da elipse, ele mede 2B. Já quando a elipse está nesse segundo caso aqui, em que o eixo maior está paralelo ao eixo y, aqui vai estar o nosso 2A e aqui vai estar o nosso 2B, certo? A fórmula é quase a mesma coisa, só que inverte a ordem, né? O A, que é a metade do eixo maior, no primeiro caso está embaixo do X. Já o A, quando é o caso que o eixo maior está paralelo ao eixo Y, o A ele fica embaixo do Y, certo? Então, só tem essa diferenciação. Outro detalhe, a distância dos focos da diretriz, né? Se eu pegar um foco dela e calcular a distância até o centro dela, isso aqui mede C, certo?
E a gente viu uma relação entre A, B e C, é que na elipse a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É praticamente isso aqui que a gente vai usar para resolver a terceira questão. Então, vamos lá. Determine a equação da elipse, cujos focos são os pontos 2, 0 e menos 2 e 0. Então, vamos botar esses focos aqui no plano cartesiano, né? Então, aqui os focos é 2, 0. Tá aqui um dos focos, 2, 0. E o outro foco, menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Tá aqui o foco 2. Então, só com isso aqui, a gente já sabe que ela está centrada onde, a elipse? O centro dela. É bem no meio entre os focos. Que ponto é esse? É a origem, o ponto 0, 0. Como a distância do centro até os focos no mede C, então já sei que a distância aqui vai ser igual a 2. Então, já sei que C mede 2. Né? Então, vai ser uma elipse da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Pronto. Tá aqui a nossa elipse. Ele diz mais na questão que o eixo menor mede 6 centímetros. Ó. Então, ele deu, nesse caso, o eixo menor. O eixo menor está aqui, ó. É esse aqui. Isso aqui mede 6, né? Que é esse comprimento aqui, ó. Isso aqui mede 6 centímetros. Eu sei que o eixo menor é 2b. Ou seja, eu estou dizendo que 2b é igual a 6. Então, é porque b é igual a 3. Quem é o centro aqui da elipse? A gente sabe que o centro é o 0, 0, né? Então, é o ponto 0, 0. Então, na fórmula aqui, eu já sei quem é o x0, já sei quem é o y0, já sei quem é o b, falta descobrir somente quem é o a. Ah, mas como é que eu posso descobrir o a? Se eu tenho o b e tenho o c, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vai ficar o quê? A ao quadrado é igual a b ao quadrado, 9, mais c ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar o quê? A ao quadrado é igual a 13. Na verdade, eu poderia... O a ele vai ser a raiz quadrada de 13. Mas como na fórmula já tem a ao quadrado aqui, ó, se vocês observarem, já é a ao quadrado, então eu posso simplesmente fazer o seguinte, só substituir lá, ó, vai ficar x menos x0, que nesse caso é 0 ao quadrado, sobre a ao quadrado, que é 13, né, ó, eu já tenho quem é a ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, que é 9, igual a 1. Podendo simplificar mais, esse zero pode sumir, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 13 mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1. Então, tá aqui a nossa resposta. Essa aqui é a nossa equação da elipse. X ao quadrado sobre 13 mais y ao quadrado sobre 9. Então, vamos aqui para a quarta. Então, quarta questão diz o seguinte: para delimitar um gramado, um jardineiro traçou uma elipse, tangenciando nos respectivos pontos médios os 4 lados de um terreno retangular, de 4 metros por 3,2. Para isso, usou um fio esticado preso por suas extremidades, MN, como mostra a figura. Qual a distância entre os pontos M e N? Se você observar nessa questão, o que é que ele está pedindo? A distância entre os pontos M e N. Essa distância aqui, o ponto M e N no nosso desenho, ele é exatamente os focos. Então, ele quer a distância entre os focos. Qual vai ser a distância entre os focos? Se de um dos focos até o centro é C e do centro até o outro foco também é C, então a distância entre os focos vai ser igual a 2C. Então, aqui na questão, ele está pedindo para você descobrir quem é 2C. Então, você só precisa descobrir quem é o C e descobre quem é 2C. Então, vamos lá.
Então, como é que vai ficar? Ele diz que o terreno mede 4 por 3,2. Então, esse comprimento aqui, ó. Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Isso aqui mede 4, né, esse comprimentozinho aqui. E aqui mede 2, esse comprimento. 3,2, na verdade, né? Aqui mede 3,2 e aqui mede 4 metros, né? Se você observar, fazendo a comparação com o desenho, o que é que está sendo esse 4, esse 3,2? O 4 está sendo o eixo maior, que é 2A. Né? O 2A está sendo 4. Se 2A está sendo 4, então o A é 2. 3,2 é o eixo menor, que é o 2B. Então, 2B é 3,2. Então, B vai ser 3,2 dividido por 2, que vai dar 1,6. O que é que eu posso usar agora para descobrir quem é o C? Posso usar novamente o teoremazinho de Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado. Ó, vou logo botar a expressão. Como eu quero saber quem é o C, eu vou isolar o C na expressão aqui no teorema de Pitágoras. Se eu isolar o C, vai ficar C ao quadrado igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é simplesmente eu calcular isso aí. C ao quadrado vai ficar... Quem é ao quadrado? É 2 ao quadrado, que é 4. Menos, quem é B ao quadrado? É 1,6 ao quadrado, que vai dar 2,56. Quando eu pegar 4 menos 2,56, vai dar 1,44. Então, C é a raiz quadrada de 1,44, que dá 1,2. Pronto, descobri quem é C, 1,2. Então, quem vai ser 2C? 1,2 vezes 4, ou 2 vezes 1,2, perdão, né? Vai dar 2,4. Então, a distância entre MN, que são a distância entre os focos, também chamada distância focal, é igual a 2,4. Então, está aqui a nossa resposta, 2,4. Próxima. Quinta questão. Também é uma questãozinha bem fácil de se responder. Quer obter a equação da elipse. Então, você simplesmente vai comparar a equação com a fórmula. Se você observar, na letra A, ela vai... Só um momentinho aqui. Ela vai coincidir com a primeira aqui, ó. Por causa da elipse, essa primeira elipse aqui. Então, você precisa descobrir quem é o x0, y0, o a e o b. Se você observar, x0 e y0 é a coordenada do centro. Na letra A, quais são as coordenadas do centro? 6 no x e 3 no y. Quem é o a? O a é a metade do eixo maior, porque o eixo maior mede 2a, então a metade mede a. Então, o a é esse comprimento aqui, ó. Que nesse caso é esse comprimento. O a é igual a 4. E o B é a metade do eixo menor. Aqui é o nosso B. E olhando aqui para a figura, esse mesmo comprimento que mede 2. Pronto. Você simplesmente substitui na fórmula. Vai ficar x menos x0, que é 6, ao quadrado, sobre a ao quadrado, que vai dar 16, mais y menos y0, que é 3, ao quadrado dividido por 4, igual a 1. E acabou aqui a letra A. A letra B se encaixa nesse segundo aqui, né? Nessa segunda elipse. Novamente, qual vai ser as coordenadas do centro? As coordenadas do centro vai ser 7 no x, ó, e menos 4 no y. Quem é o A? O A é o eixo maior. Agora o eixo maior está aqui, ó. Está desse lado aqui. E aqui está o eixo menor, que está nosso B. O A é a distância de menos 1 até menos 4, que essa distância é igual a 3 unidades, não é isso? E B é a distância, essa distância aqui, ó.
de 5 até 7, que é 2. Pronto, substitui na segunda. Vai ficar x menos 7 ao quadrado, dividido, ó, vai começar com b, ó, b ao quadrado, 4, mais y menos y0. Y0 é menos 4. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar y mais 4 ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é 9, igual a 1. Pronto, acabou a quinta questão. Vamos para a próxima. Então, a sexta questão pede para você esboçar o gráfico da elipse, né? Tá? A equação, ele quer que você construa o gráfico dela. Então, aqui, você vai ter que usar novamente a formulazinha lá, só para comparar, né? Deixa eu fazer aqui o desenho. Da sexta questão. Então, se você... As duas formas são essas. Lá a primeira era x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E o outro é a mesma fórmula, só que inverte o a e o b. Y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Como é que eu faço para saber qual das duas eu vou utilizar? É só lembrar, o a ele sempre é maior. Então, se o a tiver, o maior estiver embaixo do x, então é porque é a primeira fórmula. Se o a estiver embaixo do y, então é porque é a segunda fórmula, ou seja, esse caso aqui, né? Se for essa fórmula, é porque a elipse está assim, e se for essa segunda aqui, essa primeira, então é porque a elipse está dessa forma. Então, vamos aqui, ó. Quem está sendo x0 e y0 na letra A? X0 está sendo 9, que são o centro, né? As coordenadas do centro. 9. E o y está sendo 6. Aqui embaixo fica a ao quadrado. O a ao quadrado é 25. Se a ao quadrado é 25, então é porque a é 5. B ao quadrado está sendo 9. Então é porque B é igual a 3. Lembrando, A é a metade do eixo maior e B é a metade do eixo menor. Vamos identificar o centro. Vamos supor que o 9 está aqui e o 6 no eixo Y está mais ou menos aqui, o 6. Então está bem que é o centro da nossa elipse. Como o eixo menor é 5, então e está se encaixando no primeiro caso, né? Porque o maior está embaixo do x, a elipse vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Ela vai ser dessa forma. Quem vai ser esse ponto aqui? A distância desse ponto até o centro é A. Se A é 5, então isso aqui tem que ser 4, né? Porque de 4 para 9 dá 5. Deixa eu prolongar aqui. Opa. Quem vai ser esse outro ponto aqui? Esse ponto aqui, essa distância novamente do centro até ele é A. Se aqui é 9, 9 mais 5, 14. Então aqui é o ponto 14. E essa distância aqui tem que ser B, né? Se aqui é 6, né, que é o ponto 6, a distância de 6. Então aqui tem que, ó, como B é 3, descendo 3 unidades para baixo que vai parar no 3. E 3 unidades para cima que vai parar no 9. Então a elipse, tá aí a elipse, né? Onde aqui eu estou obtendo aqui os pontos aqui das extremidades da elipse, né? Na fórmula lá, pela fórmula. Então aqui, ele só quer esboçar a elipse, né? Então nessa questão a elipse ficaria dessa forma aí. Vou fazer aqui só mais a letra B. Deixa eu ver o que é que eu apago. Vou apagar logo tudo aqui. Vamos fazer aqui a letra B.
Ó, na letra B, quem está sendo o x0 e y0? Novamente se encaixa na primeira fórmula que eu acabei de apagar aqui. O centro, como aqui é mais 4, é porque é x menos 4. Então, é porque o x0 está sendo menos 4. Como o y está sozinho, então é porque o y0 é 0. O a ao quadrado é 16, que sempre é o maior. Então, é porque o a é 4. B ao quadrado é igual a 9. Então, é porque B é 3. Então, tudo que eu preciso para montar a elipse está aí. Então, vamos montar a elipse aqui, ó. Opa, peguei o errado aqui. A elipse, vamos primeiramente identificar o centro da elipse. Está no menos 4 e 0. O ponto menos 4 e 0 é mais ou menos por aqui. Por aqui está o menos 4. Aí, como é que vai ficar a nossa elipse? Uma elipse cujo eixo maior é 4 e o eixo menor é 3. A metade do eixo maior é 4 e a metade do eixo menor é 3. E, novamente, como o A está embaixo do X, então vai ser aquela primeira situação. Ou seja, a elipse vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Onde, como aqui mede 4 o eixo maior, a metade do eixo maior, então aqui vai ser no menos 4 e 4. E esse ponto aqui, do centro até esse ponto é o B. Se aqui é 3, então aqui é porque o desenho não ficou legal, mas aqui tem que ser o menos 1. E aqui desce 3 unidades para baixo, vai parar no menos 7, esse ponto aqui. Então, nossa elipse fica mais ou menos dessa forma aí. Viu? Não ficou uma escala muito legal aqui, que o menos 1 está um pouquinho longe, mas o esboço da elipse é essa forma. E para a gente finalizar, vou fazer só a sétima questão. Sétima questão, que tem uma hipérbole, né? Novamente, tem que lembrar que hipérbole é o último caso lá que a gente viu, né? É quase a mesma coisa da equação da elipse, só que em vez de ser o sinal de mais, fica um sinalzinho de menos, né? Tem dois casos da hipérbole. Tem esse caso aqui, né? Que a fórmula é x menos x0 quadrado sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E o outro caso é quando a hipérbole está assim. Aí fica a fórmula. Aqui tem uma diferença. Inverte a ordem do x e do y. Começa com y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. São as duas fórmulas aí para hipérbole. Aí, nesse caso, ele disse na questão que os focos são 5 e 0. Então, está aqui o primeiro foco, F1 e menos 5. Está aqui o F2. O A1 e o A... lembrando aqui na elipse, quem é o A1 é esse ponto aqui, o A2 é esse ponto. O F1 é esse ponto aqui, F2, na verdade, né? Que está invertida a ordem. Troquei, aqui é A2 e aqui é A1. Aqui é o F2, bem que é o F1. Ele diz na questão que o A1, o A2 e o A1 é 3, 0. Então, tá bem que o A1 e aqui está o A2. Então, nossa hipérbole vai fazer algo desse tipo assim, ó. Se fosse duas parábolas aqui, né? Aí você tem que lembrar, como ele deu aqui essas coordenadas, a gente viu que a distância do centro da hipérbole até o foco, vou botar essa primeira distância aqui, ó. Essa distância aqui mede A. E a distância do centro até o foco mede C. Beleza? Já de cara, o A mede 3, né? Que é a distância do centro até o A1 mede 3. E o C, que é a distância do centro até o foco, mede 5.
E as coordenadas do centro da elipse, que é o x, 0, y, da hipérbole, perdão, é 0, 0, né? O centro da hipérbole aqui tem coordenada 0 e 0. Para eu substituir na fórmula, só falta descobrir somente o b. Para descobrir o b, usa novamente o teorema de Pitágoras, só que ele é um pouquinho invertido, ó. Nesse caso, quem é o maior é o c. Fica c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Como falta descobrir quem é o b, se eu isolar o b aqui nessa fórmula, vai ficar b ao quadrado igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, dá para descobrir aqui o b, ó. B ao quadrado igual ao quadrado, que é 9, menos c ao quadrado. Perdão, eu troquei aqui a ordem a fórmula, está errada. Fica assim a fórmula, se eu isolar o b, né? Fica c ao quadrado menos a ao quadrado. Viu? C ao quadrado menos a ao quadrado. Então, deixa eu apagar aqui também. Vai ficar o quê? Quem é c ao quadrado? 25. Vai ficar 25 menos 9. Então, b ao quadrado igual a 16. Então, b é 4. Mas como lá na fórmula já é b ao quadrado, já vou logo substituir esse valor. Então, substituir aqui nessa primeira fórmula. Fica x menos x0. x0 e y0 são zeros. Então, vai ficar só x ao quadrado dividido. Quem é ao quadrado? 9. Menos y ao quadrado. Y menos y0. Y0 é 0. Sobre b ao quadrado, que é 16. Igual a 1. Então, essa é a nossa equação da hipérbole. Né? X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Depois a gente finaliza aqui, viu, pessoal, essa gravação. Vou ver se eu faço uma outra gravação agora falando sobre a lista lá de números complexos, para a gente finalizar a nossa revisão. Pois é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.